Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Sabe, você nunca espera realmente que sua vida mude enquanto está sentado num bar mal iluminado numa noite de quinta-feira. Lá estava eu com o Félix, meu sócio comercial e único amigo de verdade, batendo os copos em um brinde que deveria ter sido de vitória. Havíamos acabado de fechar um negócio que prometia ser um divisor de águas para ambos as nossas carreiras. O tipo de negócio pelo qual você se esforça anos a fio na esperança de conseguir. O bar estava barulhento, cheio daquele burburinho que envolve pessoas bem-sucedidas relaxando. Lembro-me de tomar um gole da minha cerveja, a frieza amarga de alguma forma adequada. Foi quando o barulho mudou-se mais nítido, repentino. Isso me cutucou. O que está acontecendo ali? Perguntou Félix, indicando com a cabeça confusão. Nenhuma ideia, respondi, meus olhos vasculhando a multidão até pousarem nelas uma mulher loira, seu riso alto demais, um espetáculo. Ela estava cercada por um bando de homens corpulentos, cada um se alimentando de sua energia como parasitas. Algo nela era perturbadoramente familiar. Ela estava bêbada. Sim, perigosamente, mas era seu cabelo, aquela longa cascata loira, e a tatuagem de rosa espiando por cima do ombro e igual a de Ellen. Ellen, minha esposa, supostamente em Houston em uma viagem de negócios. Aquilo não poderia ser ela, poderia? O pensamento se alojou como uma farpa na minha mente. Ele me roeu, mesmo quando tentei rir com Félix. Mas meu riso era oco, e acho que ele percebeu. Ei, Bob, você está bem? A voz de Félix cortou através da névoa da minha tempestade iminente. Sim, sou eu. Eu sou o Bob, disse, voltando ao momento. Estou bem. Mas bem era a última coisa que eu estava. Havia uma opressão no meu peito que parecia traição, apertando a cada risada que ecoava da mesa daquela mulher. Eu a vi se levantar, seus movimentos muito familiares, seu riso um lembrete penetrante de Ellen. Enquanto passava com seu séquito, seus olhos encontraram os meus azuis escuros, assim como os de Ellen quando ela bebe demais. Eles lançaram um brilho de conhecimento antes dela se virar, seu riso seguindo atrás dela como um manto. A semelhança era incrível. A Ellen não deveria estar em Houston? A pergunta de Félix foi um sussurro, quase perdido no barulho. Sim, ela está, confirmei, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Mas há algo sobre essa loira que é perturbador. Difícil de explicar. Foi então que a garçonete se aproximou, me tirando da minha confusão. Pedimos mais 2 cervejas. Eu a detive antes que pudesse sair. Mas antes de ir, você pode me dizer algo sobre essa loira? Ah, ela? A garçonete parou, me observando com uma mistura de cautela e curiosidade. Eu a vi por aqui algumas vezes, sempre cercada por um monte de caras com quem você não quer se meter. Eu estava apenas curioso, disse a ela, mas enquanto Félix e eu nos despedíamos, a semente da dúvida plantada anteriormente começou a brotar. Um suor frio cobriu minha pele enquanto eu caminhava para o meu quarto. O telefone parecia pesado na minha mão quando disquei o número de Ellen, cada toque ecoando como uma batida de tambor de perdição iminente. Ela não atendeu. Cada ligação ia direto para a caixa postal uma divergência de seu hábito habitual de manter o telefone por perto. Tentando o hotel onde ela estava hospedada, fui informado de que ela havia feito check-out cedo naquela manhã. Não era incomum para Ellen mudar de planos, mas ela sempre me informava. A noite foi longa, o quarto mais frio do que o normal. Fiquei deitado lá, a TV projetando sombras pela sala, pensando, calculando. Se aquela era Ellen no bar, então quem estava em Houston? O que ela estava realmente fazendo? E se não era ela, então por que cada risada, cada gesto daquela loira me cortava como uma traição? Eu soube então o que tinha que fazer. Quando o amanhecer rachou através das persianas, minha mente estava tomada. Eu ia descobrir a verdade, não importava o custo. Porque a traição, se é que era isso, não seria tolerada. Não na minha vida. Não sem consequências. Sabe, nada na vida é verdadeiramente coincidência, não é mesmo? Aquela noite no bar,
A imagem daquela mulher loira ela martelou minha mente a noite toda. Mas antes guinte, eu estava de volta ao meu escritório, mas meus pensamentos eram uma bagunça confusa, pegajosos e persistentes. Ellen deveria estar em Houston, não fazendo um espetáculo de si mesma em um bar de volta para casa. Toda explicação lógica falhou em extinguir o fogo da suspeita que se apossara de mim. Eu precisava de respostas. Félix ligou por volta do meio-dia. Ei, como você está, cara? Havia um receio em sua voz, como se ele soubesse muito bem da tempestade que se formava dentro de mim. Já estive melhor, admiti, meus dedos batendo um ritmo nervoso na mesa. Escuta, sobre a noite passada aquela loira, Félix interrompeu, seu tom baixo, ela se parecia muito com Ellen. Eu pausei, uma risada fria escapando de mim. Sim, eu notei. Muito parecida com Ellen. Minhas palavras pareciam pedaços de vidro, afiadas e perigosas. Talvez valha a pena investigar, Félix sugeriu. Pode não ser nada, mas se for alguma coisa? Completei para ele, meu coração acelerando com o pensamento. Sim. Olha, apenas tenha cuidado, tudo bem. Não faça nada drástico. Drástico. A palavra pairava entre nós, um aviso ou talvez um desafio. Depois de desligarmos, a ideia fermentou em minha mente. Eu não ia apenas ficar de braços cruzados e ver minha vida se desfazer com base em suspeitas. Eu precisava de provas concretas. Decidi ligar para o hotel de Ellen em Houston, fingindo ser seu marido preocupado. Estou tentando entrar em contato com minha esposa, ela não entrou em contato comigo. Menti suavemente. Houve uma pausa, então a resposta veio, cortando fundo. Senhor, ela fez check-out ontem de manhã. Tem certeza? Minha voz estava calma, mas meu aperto no telefone estava branco. Pode ter havido algum engano? Não houve engano, senhor. Estava lá. A confirmação que eu temia, mas esperava. Ellen mentira. Ela não estava em Houston. Ela não estava lá desde ontem. Ela muito bem poderia ter sido a mulher no bar. As implicações de sua mentira eram como um nó apertando em volta do meu pescoço. Eu desliguei o telefone e recostei na minha cadeira, minha mente acelerando. A traição era palpável, espessa no ar ao meu redor como uma névoa tóxica. Nosso casamento era uma mentira? O que mais Ellen estava escondendo? O resto do dia passou em um borrão de raiva e planejamento. Fiz algumas ligações, juntei alguns fatos e reconstruí os movimentos de Ellen ao longo da última semana. Cada peça se encaixava perfeitamente da pior maneira possível. Naquela noite, enquanto eu estava sozinho em nossa casa, o silêncio era opressivo, sufocante. Eu me servi de uma bebida, o gelo tilintando ironicamente no copo. Meu reflexo me encarava pela janela escura o que eu me tornei. O telefone tocou, me tirando dos meus pensamentos. Era Ellen. Oi, querido, só queria dar um oi. Como você está? Como eu estou? A pergunta foi um tapa na cara. Bem, menti, minha voz apertada. E você? Como está Houston? Ocupada como sempre, ela respondeu, sua voz descontraída, inconsciente da tempestade que havia provocado. Que bom ouvir isso, consegui dizer, meu aperto no telefone se intensificando. Nós conversaremos em breve. Te amo, ela disse, e antes que eu pudesse responder, ela desligou. Te amo. As palavras ecoaram zombeteiramente em minha mente. Eu coloquei o telefone lentamente. Não havia mais volta agora. Eu descobriria tudo. Cada mentira, cada engano. Ellen havia me feito de idiota pela última vez. Desliguei as luzes e fui para a cama, mas o sono foi um estranho naquela noite. A vingança, no entanto, me fez companhia, sussurrando sombriamente sobre retaliação e justiça. Amanhã, eu começaria a puxar os fios das mentiras de Ellen. Deixe o mundo dela desmoronar como o meu tinha. Por que a traição? Exige retribuição. E eu estava mais do que disposto a entregá-la. Você pode pensar que conhece alguém, certo? Você compartilha uma cama, uma vida. Você tece seus sonhos juntos ou assim você acredita. Então um dia, o véu se levanta, e você vê a verdade na luz dura da traição. Isso corta mais fundo do que uma faca, acredite em mim.
Depois daquela noite, depois da ligação de check-in absurdamente alegre de Ellen, nada foi igual. Eu não conseguia olhar para nossos espaços compartilhados sem que a suspeita se infiltrasse, não conseguia olhar para sua foto sem sentir aquele aperto no meu estômago. Tudo parecia uma mentira. Na manhã seguinte, comecei a cavar. Liguei para o escritório dela sob o pretexto de planejar uma festa surpresa, algo doce, algo que um marido amoroso faria. Oh, a senhora Carson saiu mais cedo ontem, sua assistente me informou, um tom alegre em sua voz que me irritou. De volta para casa, eu acredito. De volta para casa, ecoei, as palavras amargas em minha boca. De volta para o quê? Claramente não para mim. A decepção era abrangente, uma teia com Ellen no centro, e eu, a mosca tola enredada. Mais tarde naquele dia, dirigi pela cidade, um buraco se formando em meu estômago. Eu não estava apenas caçando por provas, estava perseguindo o fantasma da fidelidade de minha esposa, um espectro que parecia cada vez mais transparente. Naquela noite, me vi do lado de fora do mesmo bar da outra noite. As luzes de neon zombavam de mim, piscando como os vestígios da minha confiança nela. Eu fiquei lá, no bar, tomando uma bebida, observando a multidão. Nenhum sinal da Loiras, nenhum sinal de Ellen. Mas o barman me reconheceu. De volta, hein? Ele perguntou, polindo um copo. Apenas pensando. Respondi, minha voz oca. Algo interessante, ele insistiu, talvez percebendo minha inquietação. Apenas pensando sobre a última vez que estive aqui. Aquele grupo, a mulher que parecia estar se divertindo muito? Ele assentiu, colocando o copo de volta. Sim, eles são frequentadores, meio que. Sempre uma multidão diferente, porém. Frequentadores. A palavra pairava no ar. Ellen também era uma frequentadora? O pensamento era como ácido na minha pele. Continuei, desesperado por qualquer migalha de verdade. Pessoas interessantes, eu suponho? Você poderia dizer isso, ele deu de ombros, seus olhos estreitando ligeiramente. Eles mantêm para si mesmos. São realmente festeiros, porém. Saí do bar com mais perguntas do que respostas, o ar da noite não fazendo nada para acalmar meus pensamentos acalorados. A volta para casa foi um borrão. A casa estava escura quando cheguei, silenciosa e acusadora. Eu não conseguia me livrar da imagem de Ellen com outros, rindo, se tocando. Queimava. Eu vasculhei nossas coisas, as coisas dela. Cada item que eu tocava parecia manchado, estranho. Eu ainda estava procurando por respostas, ou apenas tentando medir a profundidade de sua traição? A noite passou arrastada, cada tic-tac do relógio um lembrete da distância entre nós. Então a mensagem dela chegou, tarde demais, desculpa, dia longo. Sinto sua falta. Beijos. Sinto sua falta. Beijos. As palavras foram como um tapa. Respondi friamente com um simples ok, nada mais. O que mais havia para dizer? Que eu sabia. Que nossos votos não significavam mais nada para ela agora. Eu deitei na cama, olhando para o teto. A confiança que construímos, os anos juntos, tudo parecia um castelo construído na areia, meu amor a maré, recuando rapidamente, deixando apenas destroços. E no meio desses destroços, eu planejei. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. Bem, meus planos eram glaciais. Ellen voltaria para casa eventualmente, e quando ela o fizesse, eu estaria pronto. Pronto para confrontar, pronto para despedaçar a fachada atrás da qual ela estivera vivendo. Mas primeiro, eu precisava de uma prova irrefutável. Prova que não apenas abalasse, mas abalasse os alicerces de seu mundo enganoso. Amanhã, eu me disse enquanto o sono finalmente me reclamava. Amanhã a verdadeira caçada começa. Sabe, o som da porta da frente se abrindo nunca me encheu de tanto terror como naquele dia. Ellen havia voltado, mais cedo do que o esperado. Meu coração batia rápido, uma mistura de antecipação e raiva crua e fervilhante enquanto ouvia seus passos no corredor. Esse era o momento, não era? O confronto pelo qual eu vinha perdendo o sono. Jason? Sua voz, aquele tom familiar e alegre, flutuava pelas escadas. Isso me atingiu. Como ela poderia parecer tão normal,
Tão blissful na vare da tempestade na qual estava entrando? Aqui dentro, chamei, minha voz firme, mascarando a agitação interna. Eu estava no nosso quarto, o cenário de tantos momentos compartilhados, agora apenas um pano de fundo para a confrontação. Ela apareceu na porta, sua mala na mão, um sorriso no rosto que desmoronou quando viu minha expressão. O que foi? Você parece que viu um fantasma. Talvez tenha visto mesmo, eu disse, minhas palavras frias, medidas. Ou talvez eu apenas tenha percebido que tenho vivido com um. Seu sorriso desapareceu, a confusão se espalhando por seu rosto. Jason, do que você está falando? Acabei de voltar de uma viagem. Isso uma viagem? Eu a interrompi, me aproximando, meu coração batendo forte no peito. Ou deveríamos chamar isso pelo que realmente foi? Uma fuga? Uma traição? Seus olhos se arregalaram, um lampejo de medo neles. Eu não entendo de onde isso está vindo. Eu estava trabalhando, Jason. Trabalhando? Eu zombei, o som amargo. É assim que estamos chamando agora? Me diga, Ellen, como trabalhar envolve se aconchegar em bares, rindo com estranhos? Como envolve mentir sobre onde você está? Ela deu um passo para trás, sua mala batendo no chão. Jason, por favor. Você está me assustando. Eu estava em Houston. Você não estava em Houston ontem. Eu falei bruscamente, a acusação cortante entre nós. O hotel confirmou que você fez o check-out cedo. Eu vi você, Ellen. Aqui, na cidade. Isso não é possível. Ela começou, mas sua voz foi se esvaindo quando viu a determinação em meu rosto. Pare de mentir. Minha voz aumentou, um grito que encheu o quarto, ecoando nas paredes. Estou cansado das mentiras. Eu sei sobre o bar, eu sei sobre os outros homens. O que eu não sei é por quê. Por que você faria isso conosco? Seu rosto se contorceu, a primeira lágrima escorrendo pela sua bochecha. Jason, eu posso explicar se eu não quero suas explicações. Eu a interrompi, minha voz quebrando com o peso da minha raiva e dor. Eu quero a verdade. Pela primeira vez em nosso casamento, a verdade honesta. Ela enxugou o rosto, respirando fundo. Não é o que você está pensando. Eu estava encontrando um velho amigo. Foi inocente. Inocente? Eu ri, um som áspero e zombeteiro. Você acha que eu sou um tolo? Eu vi você, Ellen. Com meus próprios olhos. E as coisas que eu vi, seja lá o que você pensa que viu, não era eu, ela insistiu, sua voz aumentando para combinar com a minha. Jason, por favor, precisamos conversar sobre isso. Eu te amo. Eu nunca faria nada para te machucar. Amor? Eu questionei, a palavra com sabor azedo. É assim que você chama? Você tem um jeito engraçado de mostrar isso, Ellen. Ela se aproximou de mim, estendendo a mão, mas eu dei um passo para trás, meu gesto aparando friamente. Não, eu disse simplesmente, a única palavra sendo uma barreira que ela não pôde atravessar. Vou ficar na casa da minha irmã hoje à noite, ela disse depois de um momento, sua voz calma, derrotada. Por favor, vamos tentar conversar quando você estiver calmo. Eu posso explicar tudo. Assistir ela pegar sua mala e sair foi como assistir os últimos 10 anos de nossa vida juntos saírem com ela. Naquele momento, senti um estranho alívio misturado a um profundo vazio doloroso. A porta da frente fechou com um clique suave, e eu estava sozinho. Sozinho com meus pensamentos, minhas dúvidas e os fragmentos de um casamento que eu já não compreendia. Ela estava dizendo a verdade? Eu tinha cometido um terrível erro? Não. As evidências eram muito fortes, minhas convicções muito firmes. Amanhã, eu começaria a cavar novamente. Porque se Ellen não me desse a verdade, eu a encontraria sozinho. Não importa o quão fundo eu tivesse que ir, não importa o que me custasse. Você já sentiu como se o chão tivesse sido puxado de debaixo de você? Foi assim que me senti na manhã seguinte depois que Ellen foi ficar na casa da irmã. A casa estava quieta, silenciosa demais, se cada canto parecia sussurrar o nome dela. Mas junto com o silêncio, havia uma clareza que antes estava ausente. Hoje, eu teria minhas respostas, sem mais brincadeiras. Os riscos eram muito altos, e francamente,
Minha paciência tinha se esgotado. Comecei vasculhando todos os extratos de cartão de crédito e registros telefônicos. Números não mentem, não como pessoas. Os registros pintavam um quadro, uma linha do tempo de decepção. Havia cobranças em lugares onde ela nunca deveria estar, mensagens e chamadas em horas que não faziam sentido. Estava tudo ali, preto no branco, inegável e frio. Eu precisava de mais, algo concreto para confrontá-la, algo que ela não pudesse explicar com palavras doces ou lágrimas. Liguei para um amigo meu, um investigador particular. Parecia uma traição, contratar alguém para espionar minha esposa, mas que escolha eu tinha? Ele prometeu ser discreto, conseguir o que eu precisava sem causar alvoroço. Me deu um par de dias, ele disse. Eu concordei, o peso da espera pesando em meus ombros. Esses dias foram longos. Eu me movia por eles como um fantasma, minhas ações automáticas. Trabalhar, comer, dormir, repetir. Ellen tentou ligar, suas mensagens aparecendo no meu telefone com palavras suplicantes. Vamos conversar, ela disse. Por favor, Jason, podemos consertar isso. Eu não respondi. O que havia para dizer? Cada palavra dela agora parecia uma armadilha em potencial. Então, o investigador particular ligou. Tenho algo que você precisa ver, ele disse, sua voz sombria. Nos encontramos em uma cafeteria mal iluminada, o tipo de lugar onde as conversas ficam escondidas. Ele deslizou um envelope marrom sobre a mesa para mim. Fotos e algumas gravações. Acho que isso lhe dará o que você precisa. As fotos eram condenatórias. Ellen, não em Houston, não trabalhando, mas em algum bar de esquina que eu nunca tinha visto, se aconchegando a um homem que eu definitivamente não conhecia. Meu coração acelerou enquanto eu as folheava, cada instantâneo uma traição. E então as gravações, as conversas que torciam a faca ainda mais fundo, sua risada se misturando com a dele, suas promessas, não para mim, mas para ele. Eu me senti doente, minhas mãos tremendo enquanto eu guardava as fotos de volta no envelope. Obrigado, eu consegui dizer, minha voz oca. O investigador particular assentiu, talvez entendendo, e me deixou ali com minhas ilusões despedaçadas. Dirigi para casa em um estado de torpor, a evidência queimando um buraco no banco do passageiro ao meu lado. A casa, antes um lugar de amor e calor, agora parecia uma concha fria e vazia. Sentei-me à mesa da cozinha, o envelope na minha frente, e finalmente permiti-me sentir todo o peso da dor. Era avassalador, uma onda de dor e raiva. Quando Ellen atravessou a porta naquela noite, seu rosto esperançoso, eu estava pronto. Eu não gritei. Simplesmente coloquei o envelope sobre a mesa entre nós. Explique isso, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. Seu rosto empalideceu quando ela viu as fotos, seus olhos se arregalando de medo. Jason, ela começou, mas sua voz se quebrou. Chega de mentiras, Ellen, eu a interrompi, minhas palavras afiadas como lâminas. Apenas a verdade. Tudo isso. E ela me contou. Tudo. Sobre a solidão, o distanciamento, como ela encontrou consolo nos braços de outra pessoa. Ela falou, e eu ouvi, as palavras como veneno enchendo a sala. Quando ela terminou, o silêncio pairava pesado entre nós. Sinto muito, ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu nunca quis te machucar. Sinto muito, eu repeti, a palavra com gosto de cinzas na minha boca. Eu a olhei, realmente olhei, e vi não apenas minha esposa, mas uma estranha. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente, me levantando. Você deveria ir. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto, e juntou suas coisas. Assistindo-a a sair, senti uma mistura de alívio e tristeza profunda. A verdade estava fora, mas o custo era mais alto do que eu jamais imaginara. Agora, com a casa verdadeiramente vazia, eu me sentei novamente à mesa, o silêncio um companheiro tão amargo quanto meus pensamentos. O que vinha a seguir? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que o caminho à frente era um que eu teria que percorrer sozinho. Há um silêncio certo que preenche uma casa após uma tempestade como aquela, um silêncio profundo e ressonante que ecoa por cada cômodo, marcando a ausência de alguém que costumava ser uma parte integral da sua vida.
Foi esse o silêncio com o qual acordei no dia seguinte depois que Ellen partiu pela última vez. Sentado sozinho à mesa da cozinha, uma xícara de café em minhas mãos já não trazia conforto. Era apenas amargo, como as lembranças que giravam em minha mente. Como reconciliar anos de amor com a realidade da traição? Talvez você não o reconcilie. Apenas convive com os pedaços irregulares. O telefone também estava silencioso. Não mais mensagens de Ellen, nenhuma tentativa de reconciliação. Talvez ela finalmente tivesse percebido que o dano era muito profundo, ou talvez estivesse apenas me dando o espaço que eu havia pedido. De qualquer forma, o silêncio era um alívio, mas ecoava nos meus ouvidos. Eu tinha decisões a tomar, grandes decisões. A casa parecia grande demais, muito vazia. Ficar aqui não ia funcionar. Cada canto, cada móvel, cada fotografia emoldurada era um lembrete do que havia sido e nunca mais seria. Comecei a fazer as malas, sem ter certeza para onde estava indo, mas certo de que não podia ficar. As caixas de mudança eram um testemunho da finalidade de tudo isso. Cada item que eu embalava parecia ser uma parte do meu passado, selando os anos de confiança e companheirismo ao lado de livros e bugigangas. Foi durante esses momentos, mãos ocupadas, mas mente dolorosamente clara, que tracei os próximos passos. Eu não ia simplesmente desaparecer, me esgueirar e lamber minhas feridas em solidão. Não, Ellen tinha que entender a extensão total das consequências de suas ações. O próximo passo era procurar um conselho jurídico. Sentando-me com um advogado, expus tudo, o caso, as mentiras, as consequências emocionais. Quais são as minhas opções? Perguntei, minha voz firme, disfarçando a turbulência interna. O divórcio era inevitável, confirmou o advogado, sua voz impessoal, profissional. Você vai querer considerar como abordar a divisão de bens, pensão alimentícia potencial e talvez até um caso por angústia emocional, ele sugeriu, batendo com uma caneta em seu bloco de notas. Angústia emocional parecia ser bem adequado. Eu assenti, minha mente já avançando. Vamos prosseguir com isso, decidi, as palavras com gosto de cinzas, mas necessárias. Não era apenas sobre encerrar o casamento, era sobre recuperar algum senso de justiça, de não sair apenas como mais uma vítima de infidelidade. Dias se transformaram em semanas. O processo de divórcio foi confuso, como eu já esperava. Ellen estava cooperativa, mais distante, seus advogados fazendo a maior parte do trabalho. Nos encontramos algumas vezes, através de uma mesa de mediação, trocando não palavras, mas documentos. Foi clínico, cada assinatura um passo mais longe da vida que tínhamos construído. A casa foi vendida rapidamente. Eu observei enquanto outro casal atravessava a porta, seus rostos brilhando de antecipação, sem saber das sombras que antes preenchiam aqueles cômodos. Entreguei as chaves com um sentimento de alívio, me sentindo mais leve de alguma forma. Com tudo resolvido, um novo sentimento de vazio se instalou. Para onde você vai quando o lar que você construiu não existe mais? Eu não tinha certeza. Aluguei um pequeno apartamento, nada como a casa que Ellen e eu compartilhávamos. Era novo, não marcado por memórias, uma tela em branco. Talvez fosse isso que eu precisava, um lugar para recomeçar, para redefinir quem eu era sem ela. Os documentos finais do divórcio chegaram, um envelope grosso que ficou fechado na minha bancada por dias antes de eu ter coragem de rasgá-lo. Estava feito. Oficialmente. O alívio era esperado, mas a onda de tristeza que se seguiu me pegou de surpresa. Acabou. Realmente acabou. No silêncio do meu novo apartamento, com a noite pressionando contra as janelas, permiti-me sentir tudo, a raiva, a traição, a perda, e abaixo disso, o mais leve vislumbre de liberdade. Amanhã, eu me disse, começaria de novo. Novas rotinas, novas esperanças, talvez até uma nova versão de mim, não mais sobrecarregada pelo passado. E assim, ao desligar as luzes e ir para a cama neste lugar desconhecido que aos poucos se tornava meu, percebi algo importante. A vida segue, nem sempre como planejamos, nem sempre como esperamos, mas ela segue. E eu também seguiria.